Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então vai lá no otavio.paranhos, me segue que eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você como investir uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Você já pode baixar aqui embaixo vários documentos gratuitos que eu já desenvolvi para você, vários e-books para você ver alternativas de investimento no Brasil e no exterior, em renda fixa, em renda variável, como montar ações globais, como começar do zero a investir no exterior. Então é gratuito, basta você clicar aqui embaixo para baixar o material para você, certo? Então vamos lá. Primeiramente, uma análise de carteira rápida aqui, né? As pessoas adoram mandar carteiras, quando na realidade eu preciso saber o perfil da pessoa. Só mandar a carteira não ajuda muito. Se você quiser ter a sua carteira analisada, tem um link aqui embaixo para você de fato colocar carteiras e explicar melhor o seu racional, o seu perfil, tá? Mas as pessoas acabam mandando ali pelo Instagram, então vamos lá. 50% em VT, que é basicamente base neutra global, você investir em 10 mil empresas no mundo inteiro, praticamente todas as empresas do Ibovespa estão dentro de VT, todas as grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias também. Aí ele investe no VNQ e no VNQI, que são REITs, são empresas do setor imobiliário nos Estados Unidos, né, e fora dos Estados Unidos, 10% em cada. Na prática aqui eu já não vejo muito sentido. Por quê? Porque quando a gente observa o setor imobiliário, ele é 3 a 4% da média neutra global. Isso significa que se você investe em todas as ações conforme o tamanho de cada empresa, 3 a 4% serão empresas imobiliárias, e aqui ele quer colocar pelo menos 20%, ou seja, ele vai multiplicar por pelo menos aí 5 vezes o tamanho deste setor, né? E aí, para você fazer qualquer tipo de concentração, você tem que ter uma convicção muito grande na maior segurança ou na maior rentabilidade, senão não faria sentido você concentrar, você tirar capital de outros lugares e colocar nessa alocação. Ações imobiliárias não são nem mais rentáveis nem mais seguras, né? Ajustada pelo risco do que a média global. Na realidade, você está com uma maior exposição ao setor específico que acaba não compensando muito, tá? É importante salientar que sim, alguns REITs americanos performaram melhor do que o S&P 500 historicamente, mas não foi porque eles são do setor imobiliário. Foi também porque eles tiveram uma alavancagem maior e, portanto, a queda de taxas de juros nos Estados Unidos dos anos 70 até 2021 fez com que ações mais alavancadas performassem melhor. E o segundo ponto também é que elas eram estruturalmente mais baratas, né? Mas com uma maior exposição ao fator valor e também menores, né? Ao fator tamanho também, você conseguiria uma exposição tão rentável e mais segura se você focasse nos fatores e não no setor imobiliário. Aí depois ele investe em renda fixa, no BND, que é basicamente renda fixa americana como um todo, investe em praticamente tudo que tem grau de investimento, portanto títulos públicos americanos e debentures, né? E também 15% no EMB, renda fixa de países emergentes em dólar, né? Na prática, as pessoas elas confundem, elas acham que porque elas estão emprestando dinheiro para países emergentes, você está tendo uma exposição a países emergentes, quando na realidade não, né? Porque são empréstimos em dólar. Então, na prática, a sua exposição cambial continua o dólar. O BND e o EMB são dois fundos que dão exposição à renda fixa em dólar, promessas de pagamento em dólar. Então, se o dólar se desvalorizar frente ao real, ou seja, se o dólar cair em reais, você vai ter uma perda nessa sua alocação aqui em renda fixa, tá? A renda fixa ela tem que cumprir um papel de acordo com o seu perfil. Isso significa que é adequado você ter 30% de renda fixa em dólar. Não sei, se é para ter uma renda fixa global, eu diversificaria mais e não colocaria só em BND e no EMB. Tem vários fundos que fazem isso, que diversificam em outras moedas. EMLC, por exemplo, em outros países emergentes de fato nas suas moedas locais, né? Tem o IGOV também, que permite exposição a outros países desenvolvidos na parte da renda fixa, mas é essencial que a renda fixa seja muito mais próxima do gasto, né? E o gasto, se for em reais, tem que ser uma renda fixa em real. Não vejo muito sentido de você manter uma renda fixa que na prática não é necessariamente de curto prazo, que de fato vai reduzir o risco, vai reduzir a volatilidade da sua carteira. Ativos como EMB e BND que você investiu são ativos que têm um prazo médio ali de 5 a 7 anos, são relativamente voláteis e principalmente o EMB cai em crise, tá? Porque você está emprestando para países emergentes. Então, na prática, se você quiser segurança, ou você vai para Tesouro Americano de fato, aí você compra IEI e IEF, né, que são fundos do Tesouro Americano, e você também reduz o prazo. Você vai para o SHV, para o TFLO, por exemplo, caso você queira de fato caixa, com uma redução de prazo da renda fixa e, portanto, uma redução de risco também, tá? Então, assim, eu reformularia essa carteira. Perfeito, Alex?
O Kevin perguntou, você recomenda o CrossFit? Para quem não viu aqui no meu Instagram, eu faço CrossFit. Recomendo sim, eu só recomendo que você atente bem nas posições, porque você pode eventualmente se lesionar. Então, para não acontecer isso, é importante que você treine bem toda a parte técnica, tá? Mas eu recomendo sim. O Dross perguntou se eu fazia calistenia. Quando eu era mais jovem ali, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fazia sim. Aí acabei indo mais pra musculação, que é bem bacana também. Mas o CrossFit, ele consegue um pouco que misturar os dois, então é bacana. Certo? A Natália perguntou, começando agora, moro fora, por onde começar? Posso investir 100 euros por mês? 100 euros por mês é uma excelente forma de você começar e aprender, né? Então eu abriria uma conta ou na Interactive Brokers ou na Trade Capital, que são duas das maiores corretoras europeias, né? Ou na DeGiro também, para você já começar a investir, no caso aqui na Europa, porque você está poupando em euros, tá? Não são acessíveis para brasileiros, somente a Interactive Brokers para quem mora no Brasil, né? 100 euros, ok, para você começar a aprender, né? Para você comprar 2 ETFs, mas claramente você precisa aumentar a sua taxa de poupança, tá? Então você precisa poupar mais do que 100 euros por mês para de fato valer a pena. Com 100 euros eu buscaria ali, enfim, me profissionalizar mais para conseguir poupar mais dinheiro. Eu compraria algum fundo global de ações para você ver como é que funciona, por exemplo, VWCE, que é cotado em euros na Bolsa de Londres, tá? E essa é uma boa forma de você começar, certo, Natália? Felipe perguntou, é possível viver de renda passiva ou é uma mentira criada pelo mercado para atrair mais pessoas? É totalmente possível, né? Só que você precisa de duas coisas, bastante dinheiro e precisa saber o que você está fazendo, precisa saber investir, senão o seu capital não vai rentabilizar o suficiente para bancar a sua renda passiva, tá? Então assim, não adianta nada você supor que com 1 milhão de reais você vai gerar 10 mil por mês, que seria 1%, que é o que mais é vendido por aí. Isso é uma mentira, né? De maneira mais segura, você pode considerar 3 a 4% de retirada ao ano. Isso significa que se você tem 1 milhão de reais, você pode tirar 40 mil reais por ano, ou seja, 3.300 ao mês. É 0,33, é muito abaixo do que ficam falando por aí. Você pode tirar 0,8 como os fundos imobiliários ou 1% como a renda fixa, tá? Isso é ilusão. Então você precisa de bastante dinheiro para conseguir sim viver de renda passiva, e você não pode fazer besteira, você tem que saber o que você está fazendo, porque não adianta nada você ter lá 3 milhões de reais, daria para gerar uma renda de 10 mil reais, aí você coloca tudo em fundo imobiliário, você é diluído, o capital é mal investido, você tem um risco enorme em apenas uma classe de ativo, em apenas um país, que é um país minúsculo em termos de mercado financeiro internacional. Então aí também não adianta muito, né? Você tem que saber diversificar, você tem que saber qual é a renda fixa que você tem que investir, você tem que evitar os fundos ativos, você tem que evitar os fundos caros, você tem que ficar olhando tudo na lupa, né? Para você de fato conseguir ter essa renda passiva com segurança. E é isso que eu mostro no meu curso Investimentos Globais. Você também pode ter mais informações aqui embaixo, certo? O Lucas perguntou qual o critério para a fatia de cada empresa nos ETFs. ETFs são fundos, então depende da estratégia do fundo, certo, Lucas? Então veja, um ETF neutro como o VT, como o EWZ, que são de ações brasileiras, que é um fundo negociado nos Estados Unidos, todos eles são neutros. Isso significa o quê? Você pega o total da empresa, aí você vê a parcela que é negociada em bolsa, então 30% desta empresa é livre em bolsa, o resto é dos sócios majoritários que fica paradinho lá. Esses 30% vai ser considerado o tamanho da empresa, então o capital vai ser investido de acordo com esse tamanho. Então pode ter uma empresa que inclusive pode ser maior que a outra, mas se ela tiver um percentual dela que é negociado no mercado, ela pode ser considerada menor do que uma outra empresa. Então esse ponto é importante. Então a alocação ela é feita sempre de acordo com o capital livre para investimento, que é negociado livremente em bolsa de valores. Este capital ele é que vai determinar o tamanho das empresas, né? Então só para exemplificar, por exemplo, um fundo como o VTI, que é um fundo do mercado americano como um todo, né? Então a gente vem aqui, a gente coloca a parte de composição de portfólio, a gente vê que ele tem 3.700 empresas. Quando nós observamos as empresas, a primeira é a Microsoft, que aqui tem 6,12%. Isso significa que do total da Microsoft, a parcela dela que é livremente negociada em bolsa de valores, dentro desse fundo aqui equivale a 6,12% do fundo. A Apple, embora eventualmente possa ser uma empresa maior, ela tem um percentual menor deste fundo, porque o tamanho da empresa que é negociada em bolsa é menor, e assim sucessivamente, certo? Então pode ter empresas que são umas full corporations, que nós chamamos, que são empresas praticamente toda ela livremente negociada em bolsa de valores, e portanto ela poderá ocupar um valor maior, tá? Lembrando para você que o preço de uma ação nada mais é do que o consenso de mercado das opiniões dos
dos analistas e dos investidores sobre quanto que uma empresa ela deve valer, o tamanho dela é o preço dela, quanto que a empresa ela deve valer para dar uma rentabilidade satisfatória para o risco que ela apresenta, considerando os fluxos de caixa, que podem ser fluxos de caixa mais futuros, se for uma empresa mais de crescimento, ou fluxos de caixa que já ocorrem atualmente, se for uma empresa mais de valor. O Adriano perguntou como o B5P211, que é um fundo brasileiro que investe em Tesouro IPCA, precifica o retorno para quem compra as cotas a determinado preço. Na prática, esqueça que você está comprando um ETF, né? Que aí isso aí pode complicar a cabeça das pessoas. Imagina se você comprasse uma cesta, uma carteira já pré-pronta de 5 títulos do Tesouro IPCA. E você teria na prática exatamente o retorno, né, da evolução de cada um desses títulos de maneira individual. Quando um vence, ele é substituído por um próximo. Então, na prática, você vai ter justamente o desempenho desses títulos do Tesouro IPCA. Hoje está em aproximadamente 6% ao ano acima do IPCA. Então, hoje essa é a rentabilidade que você vai ter se você mantiver esses títulos ao longo do tempo. Ah, Otávio, mas é possível que o título ele seja trocado no futuro por uma taxa menor? Sim, é totalmente possível, assim como isso daí aconteceria com uma carteira que você tem de títulos individuais. Os títulos podem vencer e quando você trocar, podem ser trocados por uma taxa menor, ou até maior, inclusive. Então, na prática, esqueça essa ideia de ETF, isso daí atrapalha um pouco. É como se você tivesse uma carteira de títulos individuais de renda fixa, tá? Então, não é como o ETF ele determina o retorno, ele não determina nada, né? O que determina o retorno são os títulos que estão ali dentro, que são sempre a valor de mercado. Os títulos do Tesouro IPCA dentro do B5P211 já estão avaliados a preço de mercado, que é basicamente o valor do Tesouro IPCA atual, que é ali IPCA mais 6 aproximadamente. Então, esta é a precificação, você não precisa observar dentro do ETF, você pode ir direto no site do Tesouro Direto para observar ali os títulos de renda fixa e os juros que ele pagam. Da mesma forma que o Edu Coelho perguntou, você é 100% ETF? Veja, Edu, essa pergunta não faz muito sentido, né? Porque ETF é fundo. Você é 100% fundo? Não. Depende do objetivo, né? Eu tenho renda fixa para objetivos de curto prazo, para objetivos de mais longo prazo eu invisto de maneira predominante em ações globais, né? E essas ações globais, sim, são investidas através de fundos e esses fundos são listados em bolsa, que são os ETFs, né? Então, para investimentos de aposentadoria, de resgate em mais de 10 anos, sim, no meu caso, está tudo em ETFs globais de ações, tá? De fatores também, além da base neutra, né? Então, depende do objetivo, né? Para objetivos de curto prazo, eu tenho também ETFs de renda fixa no Brasil para alguns objetivos que eu quero comprar em breve, né? Além de renda fixa propriamente dita, CDB em banco, por exemplo, que é totalmente comum, tá? Perfeito, Edu Coelho? Certo? Então essas são as questões que eu gostaria de responder. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de observar os outros materiais que já estão disponíveis aqui embaixo para você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!